agora. Fala Minas vai falar sobre um assunto que sempre, é isso mesmo, que sempre gera dúvidas. A declaração do imposto de renda. Na semana passada, a Receita Federal anunciou as novas regras, e facilidades para a declaração do imposto de renda de pessoa física de 2024, referente ao ano base 2023. Esse ano promete marcar um avanço significativo na forma como os contribuintes brasileiros vão prestar contas ao fisco. A expectativa da Receita Federal é receber aproximadamente 43 milhões de declarações. Mas é bom ficar atento para as novas mudanças. Vamos acompanhar aí. Segundo as novas regras, é obrigado a declarar o imposto de renda quem teve rendimentos acima de R$ 30.639. O valor é um pouco mais alto do que no ano passado por causa do aumento do salário mínimo e ampliação da faixa de isenção com a inclusão de quem ganha até 2 salários mínimos mensais, R$ 2.824. Os primeiros a receber a restituição serão os idosos com mais de 80 anos. Depois, os que têm mais de 60 anos, pessoas com alguma deficiência ou doença grave. E, na sequência, os professores. Depois, tem prioridade na fila da restituição quem usar o modelo de declaração pré-preenchido ou quem escolheu receber em conta via Pix. Mas atenção, a chave Pix precisa ser o CPF. Outra medida que pode agilizar o recebimento é enviar a declaração no início do processo, que começa no dia 15 deste mês e vai até o dia 31 de maio. Pois é, gente, são mudanças aí, a gente viu aí com relação à mudança no salário mínimo, mas a gente precisa esclarecer porque sempre gera dúvida, sempre são mudanças que a Receita Federal vem trazendo para facilitar a vida do contribuinte, mas a gente ainda tem dúvida, eu tenho muitas dúvidas e por isso eu vou conversar agora com o advogado Matheus Paiva, ele que gentilmente aceitou o nosso convite para vir aqui. Matheus, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Lúcia. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra participar do Fala Minas. Já tem uma dúvida aí, enquanto a gente estava assistindo essa reportagem aí, com relação, o que você tentou me corrigir ali, que teve uma alteração ali. Pode falar, Matheus. Então, Lúcia, no vídeo foi apresentado ali aquele valor de 2.840, para a faixa de isenção, mas, na verdade, a gente está falando da declaração que vai ser entregue em 2024, referente a fatos do ano passado. Então, em 2023, o valor que estava vigente no final do ano ali na tabela de isenção era de 2.112 e uma inovação que o governo trouxe no ano passado, é de que as pessoas que recebiam até 2 salários mínimos, até 2.640, se elas fizessem a opção pelo desconto simplificado, que substitui todas as deduções na declaração de imposto de renda, essa pessoa que recebia até 2 salários mínimos caía para essa faixa de R$ 2.112 e, portanto, estava isenta. Então, é importante que o contribuinte tenha isso em mente, Na hora de fazer sua declaração este ano, ele precisa olhar para os fatos do ano passado. É sempre, eu vou fazer a declaração desse ano pensando no ano base 2023. Isso. Se eu for fazer 2025, pensando no ano base 2024, sempre no ano anterior. Isso, exatamente. E aí, tira uma dúvida para mim, Matheus. Como que eu sei que eu tenho, que eu recebi ali acima de 30.639 e aquele centavinho ali? A própria empresa para onde eu trabalho, ela emite esse documento? Como que funciona? Então, dentro desse valor de 30.639 entram diversas fontes de renda, Então, salário, aposentadoria, entra também um valor de aluguel, por exemplo. Então, o contribuinte precisa reunir a documentação de todas essas fontes e fazer o somatório. Em relação a rendimentos de salário, a própria empresa vai fornecer essa documentação para o contribuinte. Então, fica mais fácil essa apuração. Mas, se ele tiver outras fontes de renda, é necessário fazer essa análise e somar todos os rendimentos. A gente está acompanhando, A gente viu que a principal mudança foi aí, do limite de rendimentos tributáveis, que subiu, de R$ 28.554,70 para R$ 30.639,90.
Eu acredito que essa seja uma das principais mudanças, não é, para esse ano? Isso, essa é uma mudança bem importante que a gente teve, né? Essa mudança decorre de uma atualização que houve na tabela do imposto de renda, né? Até abril do ano passado, o valor de isenção era um valor de R$ 1.903,98. A partir de maio, essa tabela foi atualizada para um valor de R$ 2.112. E como esse valor de corte para definir quem era obrigado a declarar imposto de renda ou não era vinculado a essa faixa de isenção, houve um aumento também nesse limite de obrigatoriedade para declaração ou não. Mas a gente teve alterações em outros critérios importantes também, né? Então, um critério que não sofria atualização há muitos anos era o critério relativo a rendimentos isentos ou não tributados. Até 2023, né, a declaração de 2023, o contribuinte que tivesse rendimentos não tributados até R$ 40 mil, ele não era obrigado a declarar. Agora, com a atualização que nós tivemos este ano, esse valor passa para R$ 200 mil. Então aumentou muito. Sim. É um valor que não sofria correção desde 2015, né? Então era uma atualização que precisava realmente ser feita. E aí dentro desse valor entram, por exemplo, lucros distribuídos por empresas, rendimentos de poupança, aposentadorias recebidas por aposentados que têm alguma moléstia grave. Todos esses rendimentos entram nesse montante aí dos R$ 200 mil. Agora tira uma dúvida que surgiu aqui na emissora, não é, Michele Miak? A pessoa ela não recebe, né, os rendimentos dela não chegam na casa dos R$ 30.639,90. Mas ela pode declarar, seria interessante ela declarar, ela tem dependente, ela vai ter alguma vantagem, ela vai ter uma restituição? Como que funciona nesse caso? Então, quem teve o rendimento abaixo desse valor de R$ 30.639, né, pode ser interessante que essa pessoa faça essa declaração, porque se ela fez um pagamento além do devido, ela passa a ter direito a uma restituição. Se a gente pega essa tabela, né, com um valor de isenção de R$ 2.112 por mês, e se a gente multiplica esse valor por 12, dentro dessa faixa existem pessoas ali que são tributadas na menor faixa de tributação, que é de 7,5%, mas que não estão obrigadas a apresentar declaração. E a Receita Federal faz isso justamente para que, se o contribuinte tiver a iniciativa de fazer declaração, ele tem direito a uma restituição. Se o contribuinte não se manifesta, a Receita não restitui esse valor, né? E aí esse valor fica retido? Como que funciona? Ele fica nas mãos do governo e o contribuinte tem um prazo de 5 anos para reclamar essa restituição. Então eu tenho um prazo de 5 anos. Se eu, por acaso eu não ganho mais de 30 mil, eu não fiz essa declaração, eu tenho direito, né? Eu contribuí, eu tenho esse dinheiro retido. Se daqui 4 anos eu quiser declarar esse imposto, eu consigo restituir. Isso. Legal. Outra mudança também é com relação ao PIX. A Receita Federal está dando preferência para ser o CPF da pessoa, né? A chave PIX. Isso. Essa é uma inovação que vem desde o ano passado, né? Com um estímulo maior à utilização da declaração pré-preenchida e a restituição por PIX. Isso foi mantido do ano passado para cá e é um processo que vem se aprofundando, né? E a restituição é realmente muito mais fácil por meio do PIX do que por meio de uma TED para uma conta bancária, e a Receita tanto estimula isso que confere a prioridade para o contribuinte que opta pela restituição por meio de uma chave PIX, que tem que ser o CPF obrigatoriamente, né? Então, até quem não tem uma chave PIX cadastrada com o CPF deve fazer isso para ter essa prioridade, né? É como que o pessoal utiliza número de celular, algum e-mail, né? É importante ter o CPF como a chave PIX. Alterar lá no banco e mudar para o CPF para facilitar esse trabalho junto com a Receita. Outra coisa também que a gente pode falar é que o prazo já está mais estendido, né? Antigamente a gente acompanhava ali, começava ali no meado de março, né? Esse ano, dia 15 de março, na próxima sexta-feira, a gente já pode começar a fazer a declaração. Quanto antes, melhor, porque mais rápido eu vou ser restituída. Só que agora vai até dia 31 de maio. Isso não acontecia, né? Normalmente eles falavam abril e iam prorrogando. Essa também é uma novidade que é interessante a gente falar. Mas lembrando para não deixar para a última hora. Sim, com essa extensão do prazo, o contribuinte tem
uma folga maior para reunir toda a documentação necessária para fazer uma boa declaração. E é realmente importante esse prazo um pouco maior, mas é importante não deixar para a última hora, né? Como você bem falou, quem faz a declaração primeiro tem a prioridade para a restituição. Existem alguns critérios que geram prioridade para a restituição, né? Por exemplo, idosos acima de 80 anos, idosos acima de 60 anos, como foi até mencionado no vídeo, né? Mas até dentro dessas faixas, a data de entrega da declaração é um critério de prioridade. Então, por exemplo, se um idoso de 90 anos e um de 85 anos fazem a declaração, o critério para desempate vai ser a data de entrega da declaração. Então, é bem importante fazer essa declaração o quanto antes, da melhor forma possível. Vamos até esclarecer, né? Quais são esses documentos, né? A pessoa viu ali que o ano passado recebeu acima de R$30 mil, é a primeira vez que esse contribuinte vai fazer a declaração do imposto de renda. Óbvio que ele interessante é procurar um profissional para orientar, mas quais os documentos que ele já pode começar a separar além do rendimento, né? Explica pra gente um pouco. Documentação muito importante na hora de fazer a declaração, além desses comprovantes de rendimento e tudo mais, é a documentação que comprova as deduções que o contribuinte tem direito. Então, por exemplo, despesas com saúde, então recibos de pagamentos a médicos, a laboratórios que fazem exames laboratoriais, despesas com educação também são dedutíveis, e as despesas com dependentes. Então é importante reunir toda essa documentação, ter tudo isso em mãos para fazer o preenchimento e aproveitar essas deduções. E é claro, né, o contribuinte que não tem essa documentação ou não teve realmente essas despesas que são dedutíveis pode sempre optar pelo desconto simplificado de 20% sobre os seus rendimentos, que substitui todas essas deduções. Então é necessário avaliar, né, caso a caso, quais são as deduções possíveis e se não houver um montante relevante de despesas reais a ser deduzido, pode ser importante optar aí pelo desconto simplificado. Como que eu cadastro dependentes? Como que eu sei se é dependente ou não? Vamos dar um exemplo aqui, né? Vou dar meu exemplo próprio. Eu tenho um filho de 11 meses, ele entra, todos os gastos que eu tive de saúde com ele, de escola, eu consigo entrar como dependente? Então, as despesas com saúde, não existe nenhuma limitação com relação a elas, né? Despesas com educação, existe um certo limite previsto ali na legislação. E, na verdade, o próprio dependente, por si mesmo, é considerado uma dedução. Então, existe um valor delimitado ali na legislação por dependente que gera uma dedução no imposto de renda do contribuinte. Então, é sempre importante fazer esse cálculo, né, e considerar todas essas possibilidades. Tem uma outra questão também daquele cadastro pré-preenchido. Explica pra gente como que funciona. Então, essa é uma novidade, na verdade, é algo que já existe há alguns anos, mas que a Receita vem estimulando com maior força desde o ano passado. Como que funciona essa declaração pré-preenchida, né? A Receita Federal recebe de diversas fontes uma série de informações. Então, bancos prestam informações para a Receita Federal a respeito das movimentações do contribuinte, corretoras de ações e outros valores imobiliários também prestam essas informações para a Receita. As imobiliárias também prestam informações para a Receita a respeito dos aluguéis que os seus clientes recebem. Então, o que a Receita fez? Ela consolidou todas essas informações que ela recebe a respeito do contribuinte e já disponibiliza uma declaração com aquelas informações que ela já tem disponível de diversas fontes. E a ideia é justamente facilitar a declaração por parte do contribuinte para que ele não se esqueça de incluir uma determinada informação e caia na malha fina por conta disso. Então, a Receita compila todas essas informações e disponibiliza para o contribuinte, mas é importante que o contribuinte esteja atento e faça a conferência dessas informações, e a Receita Federal fez bastante questão de frisar isso na coletiva realizada na semana passada, né?
essas informações são prestadas por um terceiro. Então, esse Eu terceiro... preciso confirmar se está certo que, Isso. que essa pessoa, que o banco passou, ou que essa imobiliária passou para a Receita. Isso, exatamente. O banco pode, por exemplo, informar uma conta bancária que você não tem. E aí você precisa corrigir essa informação e até entrar em contato com a pessoa que prestou aquela informação para a Receita Federal para corrigir esse dado, né? Mas a ideia é justamente essa, com a declaração pré-preenchida, né? Facilitar o preenchimento, tornar isso o mais automático possível ali para o contribuinte, né? Então, só lembrando, né, a gente tem aí do dia 15 de março, próxima sexta-feira, até o dia 31 de maio, para prestar contas ao Leão, né, para prestar contas ao fisco da Receita Federal. Só que são muitos detalhes, então a gente precisa fazer tudo com muita atenção para não cair na malha fina. Cair na malha fina é perigoso por quê? Então, você cai na malha fina, não necessariamente porque você omitiu algum rendimento. Pode ser que você tenha preenchido alguma informação errada, o CNPJ de uma empresa que lhe fez algum pagamento ao longo do ano e tudo mais. E aí, o procedimento da malha fina é um procedimento de regularização e o contribuinte tem a oportunidade de corrigir esse erro e evitar alguma autuação justamente por conta desse erro, né? E uma informação importante é que boa parte das declarações que caem na malha fina já são autorregularizadas. O próprio contribuinte já toma a iniciativa de corrigir isso e a gente evita com isso uma série de dores de cabeça, uma autuação por conta de um recolhimento indevido, uma dedução aproveitada indevidamente e tudo mais, né? Matheus, o assunto é muito extenso, a gente tem aí até pouquinho antes do dia 31, né, porque a gente não vai deixar para a última hora. Sim. Agradeço a presença aqui, viu? Eu que agradeço novamente pela oportunidade, né, sempre ótimo participar do Fala Minas e poder trazer aí para a população mais informações sobre o mundo tributário que gera tantas dúvidas, né? É isso, gente, olha só, e eu vou repetir aqui, olha. Dia 15 de março, a liberação do programa, né, para download e início do período de entrega com a declaração pré-preenchida, que é isso que o Matheus acabou de falar, que as empresas terceirizadas aí que têm acesso, né, às minhas movimentações também vão prestar contas à Receita Federal e eu já posso ver pré-preenchido ali esse meu cadastro para eu não esquecer de fazer essa dedução. Eu tenho até o dia 31, né? Todo mundo tem aí até o dia 31 de março, 31 de maio, que também cai numa sexta-feira, para entregar essa declaração. Lembrando que já há alguns anos a declaração não é entregue mais assim, ó, em folha de papel, viu, gente? Somente via online. Por isso é muito importante a gente procurar um profissional, um contador, um advogado tributário para nos auxiliar, não deixar isso para a última hora, porque a gente sabe que tem uma dedução, tem a restituição, às vezes vem um dinheirinho ali daquelas taxas que a gente vai pagando ao longo de vários serviços e é sempre bom a gente ter um dinheirinho. Então, quanto antes a gente fizer a declaração, antes a gente vai receber, lembrando a chave Pix, por favor, CPF para facilitar a vida do Leão, a vida da Receita.